Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é impactos ambientais, intemperismo. Nessa aula aprenderemos o que são impactos ambientais, o que é intemperismo, tipos de intemperismo, químico, físico e biológico, fatores que controlam o intemperismo, clima, material de origem da rocha, relevo, biosfera e o tempo. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, aperte aí o joinha. O meio ambiente e o homem. O homem é um dos principais agentes modificadores do meio ambiente. Houve o aumento dos impactos do homem sobre o meio ambiente após o processo de revolução industrial nos séculos 18 e 19, devido a diversos fatores como o crescimento da população mundial, o surgimento das grandes cidades e, principalmente, por meio da evolução tecnológica e significativo aumento da produção de mercadorias nas fábricas para atender essa constante demanda. Então, pessoal, quanto mais produtos e quanto maior essa população, mais produtos ela vai necessitar. Então, logo, vai ter um maior uso dos recursos naturais ou ambientais. Então, por causa disso, vai aumentar a demanda do uso do meio ambiente. O homem sempre teve uma ação utilizando-se do meio ambiente, porém, essa ação era bem menor do que nos dias de hoje. Toda a ação do homem sobre o meio ambiente é chamado de impacto, mas nem todo impacto ambiental é negativo. É necessário atentar para o fato de que a natureza está conectada com absolutamente todas as formas de vida por meio de uma teia de interrelações, do qual o homem pertence. Logo, se nós modificarmos a natureza também vai nos modificar. Ela também vai trazer como consequências aquelas mudanças que nós fazemos. Por isso que é tão importante pensar na sustentabilidade e no uso consciente aí dos recursos naturais. O que são impactos ambientais? Impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das ações humanas que afetam direta ou indiretamente a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas, sanitárias, ambientais e a qualidade dos recursos ambientais. Ou seja, praticamente tudo, né? O intemperismo e a erosão são dois processos relativos à transformação do relevo, nos quais ocorre o desgaste e o transporte dos sedimentos, além da alteração da paisagem da superfície terrestre. Então, o intemperismo, ele vai vindo o desgaste e a erosão vai ser o transporte de sedimentos. Nessa aula, nós vamos aprender mais sobre o intemperismo. Como intemperismo e erosão são temas grandes e complexos dentro da geografia, eu vou fazer essa aula só sobre intemperismo e vou colocar outra aula apenas sobre erosão, especialmente erosão dos solos. Então, vocês podem clicar no izinho que vai aparecer aqui em cima, no ícone, para poder acessar essa aula sobre erosão, ou no finalzinho dos slides, vocês podem clicar no vídeo sugerido, tá ok? Intemperismo. O intemperismo é o processo de transformação e desgaste das rochas e dos solos, através de processos químicos, físicos e biológicos. Ele acontece devido à ação dos agentes exógenos ou externos de transformação do relevo, como a água, o vento, a temperatura e os seres vivos. O processo de degradação das rochas, provocando o intemperismo, provoca o surgimento de pequenas partículas de rocha chamadas de sedimentos. Então, pessoal, a Terra, ela tem os agentes endógenos, que são aqueles que estão dentro da Terra, e os exógenos, que são aqueles que estão fora da Terra. Né? Mas essa Terra que a gente está querendo dizer não é a Terra globo terrestre, e sim a Terra solo. Né? Então, os agentes que formam um determinado relevo
São o tectonismo, o vulcanismo, são agentes endógenos, estão aí dentro da crosta terrestre, abaixo da crosta terrestre. Já os agentes exógenos são água, solo, seres vivos, temperatura, vento, eles estão aí acima da superfície terrestre, por isso eles são chamados de exógenos ou externos, tá? Então, quando quebra essa rocha, né, essa desagregação é quebra, né? Então, quando se quebra essa rocha ou modifica ela de alguma maneira, são formados os sedimentos. Os sedimentos são pequenos pedacinhos. É como se a gente tivesse quebrado algo. Se a gente pegar uma torta, né, e quebrar ela toda na mão, a torta de biscoito, pegar e transformar em pequenos pedacinhos, é como se aqueles pequenos pedacinhos fossem aí os sedimentos. Os sedimentos são pequenos pedacinhos das rochas que foram degradados ao longo do tempo. Esse mesmo processo é o que origina também os solos, que nada mais são do que um amontoado de sedimentos oriundos da desagregação das rochas. Então, a partir da quebra dessas rochas, vão formando aí essas pequenas partículas chamadas de sedimentos, que juntas vão formar os solos. Tipos de intemperismo. Intemperismo físico. São as quebras das rochas em pedaços menores. Os seus principais agentes são a água e seus processos de evaporação e congelamento e as variações de umidade e temperatura, entre outros. Aí essa imagem aí ao lado dá pra gente ver uma rocha, né, bem quebrada, tem aqui as fissuras, né, mostrando que ela foi quebrada. Pelo que ela foi quebrada? Pela ação dos agentes externos, né? Essa modificação de temperatura vai quebrando essa rocha, assim como a umidade. A água também tem um processo muito grande de quebra. O congelamento também faz isso, porque ele expande e reduz. Então, ele causa a modificação aí da rocha de maneira física. Então, ela pode ser quebrada de uma maneira física. Já o intemperismo biológico é o processo de transformação das rochas a partir da ação dos seres vivos, como as raízes das árvores, as ações das bactérias, decomposição de organismos ou excrementos, etc. Então, é muito comum a gente ver essa questão das raízes das árvores. Elas entram em meio ao solo, em meio às rochas e vão quebrando essas rochas para poder crescer as suas raízes nesse local. Então, isso é um tipo de intemperismo biológico. Intemperismo químico é caracterizado pelas transformações químicas devido às diferenças de pressão e temperatura das rochas. Uma das maneiras mais fáceis da gente verificar um intemperismo químico é verificar a mudança de cor das rochas, porque toda mudança de cor se relaciona a uma mudança química. Seu principal agente é a água da chuva. Essa se infiltra na rocha por ser rica em oxigênio e, conjuntamente, a interação com o gás carbônico, CO2, da atmosfera, adquire o caráter ácido. Isso é o que a gente chama de chuva ácida, né? Essa água com pH diminuído, em contato com a rocha e o solo, causará a dissolução de seus minerais. Então, aqui, ó, tá mostrando um exemplo. Tem uma rocha, né, mais resistente. Vem a água da chuva e o ácido carbônico, né, o gás carbônico, junto com a água, forma o ácido carbônico, que vai dissolver nessa rocha. Então, da rocha sobram alguns pedaços e outros vão embora, né? Então, aqui está o exemplo do que seria essa transformação na realidade. Olha só, tá vendo que está faltando uns pedaços no meio da rocha? Então, as áreas da rocha que são mais suscetíveis, mais fáceis de serem quebradas, já foram quebradas e intemperizadas. E os pedaços que são mais resistentes permaneceram. Então, fica aí esses formatos diferenciados, né? E a gente pode ver também que a cor já modificou, né? A gente tem várias tonalidades de cor aqui nessa rocha. Quer dizer que ela sofreu muitos tipos de intemperismo químico. Sofreu muitas vezes com o intemperismo químico. Intemperismo químico. Existem fatores que influenciam interferindo na forma e na intensidade que ocorrem esses processos. O conhecimento desses elementos podem ajudar a prever as sucessivas transformações do relevo e planejar a ocupação das atividades humanas.
também para compreender a evolução da morfologia do planeta. Os fatores de controle de ação do intemperismo são clima, material de origem da rocha, relevo, biosfera e o tempo. Então, existem fatores que podem modificar esse intemperismo que ocorre, tanto físico, químico, quanto biológico. Então, nós vamos ver cada um desses fatores, né, de maneira diferenciada. Aqui nessa imagem, a gente trouxe rochas bastante modificadas aí pela ação do intemperismo. A gente pode perceber tanto a ação do intemperismo químico, né, as rochas estão coloridas de maneiras diferentes, né, assim como também do intemperismo físico, porque elas estão quebradas, elas têm pequenos pedaços, elas apresentam rachaduras, né, então fica claro para a gente. E aqui nesse pedacinho, a gente também vê que tem um pouquinho da vegetação. Então, isso aqui também é um tipo de intemperismo biológico. Clima. A influência do clima sobre o intemperismo acontece com base na variação e regularidade dos agentes meteorológicos ao longo do tempo. O processo de desgaste do relevo e erosão apresentam-se de diferentes formas e intensidades dependendo do clima da região. Então, nos últimos slides, não sei se vocês perceberam, mas a água das chuvas é um dos maiores agentes aí dos intemperismos. Então, nos locais onde tem bastante chuva, possivelmente são os locais onde o intemperismo vai acontecer mais. Então, dependendo do clima da região, locais mais quentes estão mais suscetíveis à erosão, assim como locais extremamente frios. Quanto mais o clima for ameno, mais equilibrado, menos vai ter esse desgaste das rochas, esse intemperismo. O intemperismo químico manifesta-se mais intensamente quando a temperatura e o índice das chuvas são mais acentuados, que é aquele intemperismo que vai modificar a estrutura da rocha, né? A cor da rocha, etc. Já o intemperismo físico, que é aquele que provoca a quebra das rochas em pequenos sedimentos, ocorre mais intensamente onde há uma menor atuação das chuvas e menores temperaturas. Material de origem da rocha. Se refere à constituição física da rocha que será intemperizada, pois existem formações rochosas mais e outras menos resistentes à ação dos agentes exógenos de transformação do relevo. Então, lembrando que o relevo é criado através dos agentes endógenos, como vulcanismo, tectonismo. Então, cada tipo de rocha possui uma resistência diferente das outras. A gente tem rochas que são muito resistentes e outras rochas pouco resistentes. Quanto mais resistente essa rocha for, mais difícil vai ser de realizar o intemperismo nela, de desgastá-la, não é isso? Quanto mais frágil ela for, mais fácil vai ser de desgastá-la. Isso explica, por exemplo, porque partes distintas de uma mesma estrutura sofrem níveis de desgaste diferentes ao longo do tempo, como em serras, escarpas, chapadas. Essa configuração faz com que o granito, por exemplo, seja mais resistente ao intemperismo que o mármore. Então, a composição da rocha granito ela é mais resistente do que a mármore. Então, as duas, passando pelo mesmo processo, estando aí no mesmo clima, no mesmo local, essa vai desgastar bem mais do que essa, por causa da própria estrutura da rocha de origem. Relevo. As formas do relevo, morfologia, interferem no intemperismo por meio da regulação do escoamento, infiltração e drenagem da água. Paisagens geomorfológicas muito íngremes apresentam a menor infiltração da água em razão da maior velocidade do escoamento no caso das águas das chuvas. Então, quanto mais íngreme, né, mais torto, a gente pode dizer assim, né, para ficar numa linguagem popular mais fácil, mais, né, tombado for esse local, mas a chuva vai descer rápido, não é isso? Se tiver um local reto, é mais devagar do que descer num local íngreme, não é isso? Já os terrenos mais planos facilitam essa infiltração,
mas a drenagem dependerá da porosidade das rochas e seu nível de profundidade. Então, nos locais planos, é mais fácil de infiltrar. Porém, se não tiver a rocha que for naquele local, não tiver porosidade suficiente para infiltrar essa água, também pode gerar outros problemas, como enchente, por exemplo. As áreas mais íngremes são mais suscetíveis ao intemperismo físico e os ambientes mais planos e permeáveis sofrem mais com o intemperismo químico, porque a ação da água é um dos grandes agentes transformadores, como a gente viu lá da questão da chuva ácida. Então, no ambiente mais plano, ele vai receber a água por maior quantidade de tempo. Então, ele vai desgastar mais. E as áreas que são mais íngremes, elas vão receber a maior ação do intemperismo físico, mas elas vão ser vão sofrer menos interferência da água das chuvas, porque essas águas vão passar rápido, não é isso? Biosfera. A principal influência é da vegetação. Além da presença de micro-organismos no interior dos solos e das rochas, o material orgânico nos solos aumenta ou diminui sua acidez, bem como interfere na composição química da água durante o processo da infiltração. As raízes das plantas intensificam o intemperismo químico ao seu redor, embora sua presença contribua para a redução do intemperismo físico por diminuir a velocidade de escoamento da água sobre a superfície. Então, eu trouxe uma imagem aqui para vocês, olha lá, das raízes entrando aí, infiltrando no meio da rocha. Então, ela está causando uma quebra dessas rochas. Então, ela está gerando um intemperismo biológico. E ela ajuda a reduzir o intemperismo físico, visto que ela vai segurar as águas, né, que a gente já viu anteriormente, mas ao mesmo tempo ela vai aumentar o intemperismo químico, porque ela vai deixar esse local mais suscetível à mudança química trazida pela água. Tempo. Diz respeito à velocidade em que o processo de intemperismo acontece, ou seja, a quantidade de tempo que ele leva para manifestar-se e gerar os seus impactos sobre as estruturas rochosas. As rochas mais antigas provavelmente estarão desgastadas mais ou menos intensamente com o passar das eras geológicas. Então, cada rocha foi criada em determinado período de tempo lá de história da Terra. Então, o tectonismo, o vulcanismo aconteceram e continuam acontecendo até os dias atuais. Então, tem relevos que foram construídos, foram formados aí lá no passado geológico bem antigo. Por exemplo, no período arqueano, que é um período bem antigo. E tem rochas que foram formadas em períodos bem mais recentes, considerando a história da Terra. Então, durante esses períodos, a qual rocha vai estar mais desgastada possivelmente? Aquela que foi criada há muitos e muitos milhões de anos ou aquela que foi criada há alguns milhões de anos? Então, possivelmente, aquela que é mais antiga. Porém, a gente deve levar em consideração que tem aí os outros fatores. Tem o fator de clima, porque pode ser que essa rocha aí que foi criada há muito tempo está num clima que não gera tanto desgaste. Ou então também a resistência da rocha. Essa rocha mais antiga pode ser mais resistente do que a rocha mais recente que foi criada. Então, vários fatores vão influenciar. Mas a tendência é que a rocha mais antiga esteja mais desgastada que a rocha mais recente. Pessoal, obrigada por vocês terem ficado comigo até o final da aula. Inscreva-se, dê o seu like e assista a próxima aula sobre erosão. Tchau, tchau!